Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Você sabe que aqui a gente fala sobre condomínio. E não esquece, condomínio é como uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. E hoje a convidada especialíssima é a senhora Renata Magdala. Bem-vinda, dona Renata. Obrigada, Rodolfo. Obrigada pelo convite, né, da gente desse bate-papo, né? Espero aqui poder agregar, né, alguma coisa assim aos síndicos, alguma ideia aos síndicos, a vocês, né? Então, assim, e também, né, aprender, por que não? Com certeza, aqui a gente fala que é 1% todo dia, né? Ninguém sabe de tudo, somente nessa área condominial, né? Cada dia é um aprendizado. E aí, me diga uma coisa, quanto tempo de síndica já? E é síndica moradora, né? Síndica orgânica, por enquanto. Por enquanto, porque a gente quando se conheceu, eu ainda fiquei assim, por que a senhora não vira profissional? Então é moradora, mas também já está nesse caminho pro profissional, né? Como é que tá Com aí? certeza. Comecei, né, como orgânica, né, aprendendo as dores, né, de ser síndica e também os prazeres, por que não, né? Tem também, tudo tem seus prós e seus contras. Então, assim, como recebo alguns elogios como o seu aqui, de alguns outros profissionais que trabalham lá do condomínio, e pensei, por que não, né, de repente profissionalizar, né, a minha gestão. Então veio a ideia, né, vieram alguns convites, e aí sim eu estou já começando a mandar algumas propostas para poder adentrar nesse quadro mais profissional da sindicatura. Entendi. E é quanto tempo já que tá como síndica orgânica do seu condomínio? Já renovei, né? Já votaram novamente, fui reeleita, né? No primeiro mandato, estou com 2 anos e 3 meses. É uma pós-graduação, doutorado, né, já, né? Pode ter certeza. Agora sim, eu sempre participei do conselho, né? Sempre fiz parte, sempre quis saber da realidade, o que é que estava se passando, né? Dentro do condomínio, porque querendo ou não, é o nosso patrimônio que está ali. Então, eu sempre estava ali nas atividades, né? Nunca assim, de frente como síndico, mas sempre sabendo o que estava se passando, como é que estavam as contas, né? Como é que estavam os processos do condomínio. Foi interessante, né, Renata? Porque ontem mesmo estava falando com uma possível cliente, ela assumiu agora há pouco o condomínio dela, então ela não sabe de nada em relação ao condomínio. Pessoas, você sabe, na hora da Assembleia lá da eleição de síndico, ninguém quer ser síndico, né? Exatamente. E aí empurraram ela para ser síndica, ela acabou concordando. Mas uma coisa interessante, ela falou comigo ontem, ela falou assim, Rodolfo, eu nunca participei do condomínio, sempre fui moradora sem participar. E hoje eu vejo o quanto o síndico sofre. Sofre ou não sofre? Sofre bastante, eu vou lhe dizer, no dia a dia, nas reuniões às vezes tem um clima um pouco tenso, mas eu acho que é tudo uma questão de comunicação, você saber lidar com as pessoas, né? Porque dentro do condomínio tem pessoas, né, de todos os níveis, tipos de comportamento, então você tem que sempre estar praticando a empatia. Eu acho que o grande segredo é comunicação assertiva, clara, transparente e também empatia. E como lidar com aquele chamado condemônio, né? Tanto que você tem uma empatia, mas como lidar com... Diga aí algum conselho para as pessoas, como é que elas podem lidar com o condemônio do prédio? Quem nunca, né? Sempre tem. Mas aí que tá. Quando vem, eu tento conversar, não tento, assim, entrar na vibe do condômino, que às vezes é um problema. Então, assim, eu tento falar o mais profissionalmente, o mais claro possível, dentro daquilo que rege a lei, a convenção e o regimento. Né? Então, eu deixo claro. Quando ainda quer, assim, ainda causar, né? Então, a gente manda as notificações formais, né? Para tentar regularizar, porque também se você deixar muito aberto, acaba que as pessoas depois não te respeitam. Pois é, e uma coisa que é importante, você falou aí, né? Que é o convenção, regimento interno, ou seja, a primeira coisa que você deve saber e entender é do Código Civil, convenção e regimento interno, né? Exatamente. Tem que ter o condomínio, mesmo que seja orgânico, que nunca que nem a sua possível cliente, se Deus quiser vai ser cliente. Sim. A primeira coisa que ela tem que se apegar é justamente o Código Civil, é a convenção do condomínio e o regimento, para saber até onde ela pode ir, até onde ela tem autonomia. Né? E quando é que ela vai precisar do suporte do conselho, do subsíndico? No caso, onde é que ela vai pegar a parceria com a empresa de administração, que no caso seriam vocês? Então, tudo isso é muito importante para que no futuro ela não tenha problemas. E me diga uma coisa, dona Renata. Falou que sobre o Conselho Fiscal, né? Já participou. Eu vejo que é um dos cargos
mais importantes do condomínio, obviamente que o síndico ele representa a coletividade, Sim. mas eu vejo muito, né, que muitos condomínios eles elegem um conselho fiscal, mas o conselho fiscal ele nem participa. Eu já passei de várias assembleias, principalmente a AGO, né, que é a Assembleia Geral Ordinária, onde aprova as contas do síndico, e eu já vi muitas vezes lá na hora, na assembleia, o conselho fiscal dizer assim, não, mas eu nem analisei ainda, nem vi há 3 meses atrás. Por que que o conselho fiscal hoje ainda não entendeu o seu papel? Olha, eu acho que talvez assim, se comprometer, né? Perfeito. Eu acho assim, que as pessoas acham porque tá, né, no conselho, o síndico já está tratando, o subsíndico já está ali também, então eu estou aqui só para formalizar. E não é bem isso. Ele então é responsável, né, pela autenticação das contas, né, para verificar se está tudo certo, como o subsíndico e também como o síndico. Ele que vai respaldar que as contas estão ok, que aquilo que está, né, ali no balancete, que está conforme o extrato, que está conforme as cópias das notas fiscais e que o condomínio tem aquele saldo. Né? Então, ele tem um papel super importante, não pode deixar para lá. O síndico está ali responsável, o subsíndico também, e eu estou aqui só para constar, para colocar a assinatura no balancete. Não é só isso, exige uma tremenda responsabilidade. E a senhora, quando era conselheira fiscal, a senhora fiscalizava mesmo, olhava tudo? Como é, Isso. como é que a senhora fazia anteriormente? Acompanhava, né, tanto participava assiduamente das reuniões, das assembleias, que eu achava super importante, e nunca perdi uma, só perdi uma quando eu tive que viajar a trabalho, mas nas demais, você pode ver, se você pegar o livro de ata, vai estar lá a minha assinatura. Perfeito. Né? Então, assim, tinha que bater o que estava, o extrato com o balancete, eu via cada nota fiscal. Né? Se o que é que estava faltando, por que não foi paga aquela conta naquele mês? Então, sempre tinha uma observação minha. Uhum. Era raro o mês no balancete que não tinha uma observação minha. Inclusive, você sabe disso, né? Que eu gosto de fazer observações. Uhum. Então, assim, porque eu queria saber da diferença. Aquilo tá certo, mas vai resolver no próximo mês. Esqueceram, muitas vezes esquecia de colocar uma nota fiscal ali em anexo, um cupom que estava faltando, né? Assim, eu não entendia muito bem dos impostos, mas sempre procurava saber com o síndico e o subsíndico, né, sobre aquelas diferenças que eu não estava entendendo. E aí eles respondiam, e eu também tinha acesso à administradora para Uhum. perguntar, para tirar as dúvidas. Então, assim, as informações estavam ali. Só era correr atrás, entendeu? Para poder eu assinar o balancete e constatar que aquilo ali estava certo, correto. Perfeito. Uma curiosidade, até para pegar essa questão aí. O conselho fiscal lhe ajudou a ser assim que a senhora é hoje? Olha, Rodolfo, vou te falar. Na primeira gestão eu não tive conselho fiscal. Ninguém quis. Tive subsíndico, que me ajudou bastante, né? Me acompanhou e me acompanha até hoje. Mas na primeira gestão eu não tive conselho fiscal. Hoje, agora na segunda gestão, eu tenho um. Ou seja, não foi ninguém eleito para fiscalizar suas contas. Não, não foi. O pessoal não quis, né, participar. E sempre que tinha uma reunião, né, uma assembleia, eu sempre questionava. Alguém está querendo participar? É importante que participem, né? Até porque eu gosto também nas tomadas de decisões ter, né, a sugestão, né, a opinião deles, para que eu não fique só ali tomando as decisões e de repente ser questionada, por que só você tomou a decisão sozinha? Então eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir essa responsabilidade com o subsíndico e com os conselheiros, né? Hoje, menos mal tenho um conselheiro, mas tenho, né? E o subsíndico também que está ali sempre me apoiando. Perfeito. E assim, só para poder ir para uma outra página para finalizar essa questão aí do Conselho Fiscal, mas hoje a sua administração com a gente, né? A senhora hoje já consegue prestar conta em tempo real, não só para o Conselho Fiscal, mas para toda a sua comunidade, né? Como é que a senhora vê esse momento tecnológico e transparência na sua gestão? Olha, Rodolfo, assim, apesar da minha idade, né? Não sou nenhuma adolescente, nem uma jovenzinha, mas eu gosto muito da tecnologia. Eu acho que a tecnologia assim veio para nos ajudar no nosso dia a dia, né? Ela automatiza as tarefas rotineiras, ela lhe dá mais confiança nas informações, então eu acho isso super importante, né? E principalmente comunicação hoje eu acho que é o assim muito importante porque se tem uma dúvida, você já está ali as contas, né? As pessoas têm acesso, né? Os responsáveis das unidades têm acesso. Então, a qualquer momento, eles podem questionar. Uhum. E outra coisa, antes de você me mandar o balancete, eu tenho uma planilhinha própria, Sim. né? Eu já vou lá no extrato, já vou colocando os valores. Então, quando tem alguma coisa distorcendo, eu já vou lá e questiono. Olha, Rodolfo, isso aqui está diferente disso, por que não recolheu esse imposto aqui? Por que está faltando esse cupom ou essa nota fiscal? Então, isso aí eu acho que tudo gera transparência e tem na informação que a gente chama on time,
né? Então fica muito mais fácil para ter a confiança dos moradores e dos proprietários, entendeu? Perfeito. Uma dica muito importante que a gente acabou de falar para vocês aqui, pessoal. Confiar é diferente de conferir. Então, por mais que a senhora confira o nosso trabalho, mas o seu trabalho é conferir, Isso, exatamente. né? É constatar que vocês estão fazendo o correto, entendeu? Então, a minha planilha com o balancete de vocês tem que bater os valores. Perfeito. Se não bater, eu já tenho alguma coisa, então já vou item a item para saber onde é que está a diferença. E isso eu faço religiosamente. Perfeito. Então não esqueçam, pessoal, que isso é uma obrigação do síndico. Tá lá no artigo 1348 que o síndico tem que prestar conta. E ele pode contratar, obviamente, uma empresa para poder auxiliar ele nas suas atividades. É por isso que a gente trabalha para dar o suporte condominial para o síndico, né? Isso é bem importante, porque às vezes o síndico ele não tem a expertise da gestão, né, do recolhimento de impostos, dos pagamentos que é que gera, quais são as prioridades. Então isso é importante, esse suporte, porque assim, querendo ou não, o próprio síndico ele fica respaldado. Uhum. Entendeu? Você dá um respaldo, dá um apoio, entendeu? Então, assim, eu acho de super importante ter um apoio de uma administração. Show de bola. E me diga uma coisa, por que agora a senhora pensou em virar síndica profissional? Como é que deu essa virada de chave aí na sua mente? Bom, além de no início, né, teve os elogios, né, e aí você fica, poxa, será? Mas eu não sei, eu não tenho muita experiência, né? Você fica meio inseguro. Uhum. Mas aí você olhando o mercado, né, de condomínios, né, aqui na região metropolitana, você vê que é um mercado muito grande, de muitas possibilidades. Perfeito. E você também começa, quando você tem contato com outros síndicos, né, com outras pessoas, né, que trabalham no ramo, você precisa que, em alguns aspectos, precisa ser melhorado. Né? Não estou dizendo que os síndicos não são bons, não é nada disso. É porque muitas vezes os síndicos, principalmente os orgânicos, né, entram ali, mas assim, não sabe de gestão muito, não tem domínio, não tem tempo. Não é assim, não quero, por exemplo, vai contratar uma obra grande e não sabe como fazer um bid, né? Como é que vai solicitar laudo. Então, isso são experiências importantes, né? Para que a pessoa já tenha esse know-how, né? O profissional, o síndico profissional, muitas vezes já tem esse know-how. Então, ele sabe resolver esses problemas mais rápido e com mais assertividade. Perfeito. E a senhora vê assim, se tem alguma diferença de síndico morador, síndico profissional, qual a diferença de um para o outro? É a mesma coisa? Na sua mente, como é que a senhora visualiza esse cenário? Olha, tem síndico orgânico que é tão bom quanto um síndico profissional, né? Isso eu não vou generalizar, não. Até porque eu conheço muitos assim. Mas também tem síndicos que tá ali muitas vezes porque foi empurrado, né? Não tinha ninguém, vai tu mesmo, e a pessoa de repente não tem tempo, tem o trabalho dele, tem outras atribuições e não consegue focar só nos problemas do condomínio, que precisam ser levados muito em consideração para depois não virar uma bola de neve e de repente processos. Né? Então tem que ter muita responsabilidade nessas atribuições de síndico para poder seguir com a gestão. Né? Então, o que eu acho é isso. Muitas vezes o orgânico não tem a expertise, não tem a vivência de resolver rápido o problema, de conhecer dos problemas, de conhecer das leis. E muitos não conhecem nem, na verdade, o que é que tem na convenção do próprio condomínio. Né? Não sabe, de repente coloca ali um comunicado ou toma uma decisão que ele não tem autonomia para tomar essa decisão. Afinal, o condomínio não é dele, ele está gerindo o condomínio em nome dos outros proprietários, né? Então tem muito essa questão também. Já o síndico profissional, ele já sabe até onde ele pode ir, né? Já tem expertise de outros condomínios também. Então, eles são mais assertivos, eles evitam mais problemas, entendeu? Consegue resolver melhor, com mais facilidade, os problemas do condomínio. Perfeito. Eu vejo muito, né, principalmente síndico orgânico, morador, é que ele meio que faz uma administração como fosse uma extensão da sua casa, né? Sim. Ou seja, e na minha visão aqui, eu entendo, e isso é uma filosofia que nós trabalhamos, que a gente entende que condomínio é como uma empresa. Então, Isso. o síndico deve gerir o condomínio como uma empresa. Até porque tem CNPJ Né? e tudo, né? Você tem que prestar conta. Né? Você não pode deixar saldo no negativo. Uhum. Você não pode deixar de pagar as contas que tem um condomínio. Senão isso vai gerar multa, vai gerar, né, de repente, corte de algum serviço importante. E aí, ou até pagar algum imposto, pagar algum funcionário, e isso trazer um problema muito sério no futuro próximo. Perfeito. Porque, por exemplo, até voltando para essa minha cliente, na minha memória aqui, a possível cliente, né? Ela falou justamente o quê? Que o síndico anterior estava com as contas da Compesa, por exemplo, em aberta,
mas resolveu fazer uma reforma no parquinho. Então veja, você vê que nem A prioridade, a né? Ele não prioridade, né? teve esse senso de prioridade, que é pagar o que é básico, o que é essencial, né? Para depois ir para uma obra que precisa da aprovação Perfeito. numa assembleia para saber se deve ser feito ou não, tendo dinheiro em caixa. Né? Perfeito. Então, tudo isso tem que ser muito observado, né? Para poder realmente não tomar decisões equívocas. A gente já pegou condomínios aqui com rombo de 400 mil, 300 Caramba. mil, né? Por quê? Porque não sabe gerenciar recurso, Uhum. né? Não sabe ter justamente o entendimento do que é uma previsão orçamentária, né? Do que precisa ter mensalmente para poder pagar aquelas despesas, né, que foram aprovadas, né? O mínimo, né, que precisa Não ter. é isso? Que Hoje, precisa garantir no caixa do condomínio. Hoje, por exemplo, a senhora tem uma garantidora. Como é que a senhora vê isso no mercado? Isso é algo que vale a pena colocar? No seu condomínio tem a garantidora, né? Tem garantidora, assim, depende do perfil. Certo. Né? Então, se é um condomínio que você tem muito inadimplente, corre o risco de repente chegar o dia de pagar as contas e não ter o valor total em caixa, eu super recomendo a garantidora. Né? Eu acho que deixa você mais confortável, né, e mais seguro no dia que chegar para pagar as contas, você ter dinheiro em caixa. Né? Vai lhe cobrar uma taxa ali, aí você tem que ver, né, se é importante. Qual ficar sem dinheiro, correr o risco de não pagar as contas e pagar juros em multa e de repente ter algum serviço cortado, ou ter uma garantidora que vai te cobrar um X por mês, mas que com certeza naquela data você vai ter o dinheiro para pagar suas contas ali. Você não precisa estar ligando para os condôminos, moradores, ó, fulano, paga a conta, paga o boleto, você está em atraso. Eu não me preocupo com isso. Tal dia está na conta do condomínio ali aquele valor, e aí a gente paga as contas e vê o que é que tem, o que é que vai sobrar, o que é que pode ser feito. Então, assim, eu acho que como o nome já diz, a garantidora é uma garantia de dinheiro em caixa. E olha que eu estou nesse segmento há mais de 10 anos e isso veio recente, né? A garantidora, né? Porque antigamente a gente ia no banco abrir uma conta bancária do condomínio, os bancos nem queriam abrir conta, que achava Paga o que, risco, né? né? Achava que condomínio aí era algo que não prestava, enfim, eu já Que não passei dava por retorno, né? Um CNPJ que não dá retorno, que tem o risco dos moradores, proprietários não pagarem os condomínios e ficar no negativo, ter que estar pegando empréstimo ou dias de repente, de conta especial. Então, realmente é um risco. E eu acho assim que as garantidoras, né, vieram realmente para agregar os condomínios. Eu acho que vieram para dar mais tranquilidade. Embora tenha ali, né, como eu já falei, uma taxa de. Uhum. Mas eu acho que vale muito a pena ser estudado. Como eu te falei, depende do perfil do condomínio. Eu acho que tudo tem que ser avaliado. Perfeito. Eu estava até conversando ontem com um cliente nosso sobre garantidora, explicando a ele o que é que eu entendo, que é a minha visão. Se eu fosse síndico profissional, eu faria o máximo possível, claro, obviamente vendo o perfil do cliente. Mas, tipo, se tivesse duas inadimplências, eu já colocaria a garantidora. Por quê? Porque na previsão orçamentária, geralmente, pelo menos aqui a gente coloca uma previsão de inadimplente. Sim. Então, automaticamente, se eu coloco lá um exemplo, R$ 1.000 de previsão de inadimplência, isso teoricamente poderia ser a taxa da garantidora. Então, se você for colocar em números, você já aprovou aquilo ali. A diferença é que quando você aprova essa garantidora, você corre o risco de não receber, né? Garantidora não, você de fato você recebe aquele valor lá. Todo dia ali, dia 10, depende do dia que você vai combinar com a garantidora, vai estar o dinheiro na tua conta ali. Você vai pagar suas contas tranquilo, né? E não vai precisar, principalmente, estar se preocupando que se neguinho está inadimplente, se deixou. Até porque se eles ficarem inadimplentes, aí vai ser responsabilidade da garantidora correr atrás. Perfeito. Né? Não é vamos dizer assim, uma obrigação do condomínio, porque você vendeu o título. Na verdade, Perfeito. quando você contrata uma garantidora, você está vendendo o título do condomínio. Perfeito. E é isso, pessoal. Você que tem dúvidas sobre garantidora, comenta aqui embaixo, que com certeza o nosso parceiro da Ceros Bank vai entrar em contato com você e te explicar muito melhor aí de como funciona. E óbvio, se seu condomínio realmente aí tiver naquele perfil. Outra coisa importante também, Renata, é que você é muito tecnológico, como você já comentou aqui anteriormente, e teu condomínio também tem portaria remota, né? Isso tem. Como é que funciona? Como foi a tua experiência? Tu implantou quando? Qual foram os desafios que você teve para colocar portaria remota? Você comentou agora há pouco que tá ainda alguns meses para poder pagar, né, o financiamento, mas conta o pessoal aí a tua experiência, porque muitas vezes o pessoal tem muito receio, medo de fazer uma implantação, uma transição dessa, mas a tua experiência aí é importante para o pessoal entender como é que você fez.
Rodolfo, assim, foi um projeto, eu chamo de projeto, né? Então, quando eu assumi o condomínio estava com caixa muito baixo, né? Em poucos meses, muito provavelmente ia entrar num colapso financeiro. Perfeito. E a gente já não tinha dinheiro, toda vez que tinha férias, tinha 13º, o condomínio, antes da minha gestão, já tinha que fazer taxa extra. Todo ano tinha aquela questão de fazer taxa extra para 13º. Férias, muitas vezes a gente não poderia conceder as férias de determinado colaborador, porque não tinha dinheiro. Serviços básicos, se quebrasse uma bomba, também a gente não tinha fundo para consertar uma bomba, minha gente. Então, assim, quando eu peguei as contas, bom, a gente tem que tomar alguma decisão, ou aumentar muito a taxa de condomínio, né? Ia ser muito relevante e realmente o pessoal provavelmente não iria aceitar, né? Ia ser pelo menos uns 30% de ajuste, né? Para poder tentar equalizar, né? Nem garantir que ia ficar equalizado. Então, eu peguei algumas opiniões, né, e fui atrás para ver o que realmente era o projeto, seria um projeto de portaria remota, né? E volto a dizer, não é talvez todo condomínio que se adeque a uma portaria remota. Precisa ver o perfil do condomínio, se tem muita gente circulando, se tem muita criança. Então, tudo isso é aquela questão. Não é receita de bolo. Serviu para o meu condomínio, vai servir para o teu. Perfeito. E de repente serviu para o teu, vai servir para o meu. Então, tudo tem que ser avaliado. Por isso que eu digo, é projeto. Então, aí você recebe como é que as empresas trabalham, pega o know-how de mercado, vai atrás de alguns condomínios que já tenham para ver, né, quais são as dores desses condomínios, o que é que eles podem falar do pró e contra, para você, então vamos seguir. Então, aí foi quando eu peguei as propostas das empresas que tem aqui localmente, fui em cada operação deles para conhecer como é que era a realidade de cada um, e aí pedi que mandasse as propostas, né? E aí a gente ficou trabalhando com as propostas, apresentei lá, fizemos uma assembleia para aprovar, foi aprovada, não foi aprovada na primeira, tá? Mas depois, na segunda, foi aprovada, porque mostrei, eu tinha mais robustez por conta das contas. Perfeito. Né? Ou a gente segue por esse projeto de portaria remota, ou a gente vai pagar tanto de condomínio. Então, o pessoal preferiu ir no projeto da portaria remota. E aí a gente seguiu, né, para escolher a empresa, né, que oferecesse melhor custo-benefício. Às vezes também não é a mais barata, mas é aquela que tem um melhor portfólio, melhor know-how, já melhor experiência, equipamentos, né, mais, assim, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, mais de última geração que possa oferecer no mercado, e contratamos. Em princípio, assim, o pessoal não gostou, não. Tá? Tive uma série de problemas com os moradores, porque deixou de ser cômodo. Né? Tinha questões entregas, por exemplo, o porteiro colocava no elevador e recebia na sua porta, no seu andar. E a partir do momento que foi implementado, não. O morador precisa descer para pegar lá no local onde ficam as encomendas. Perfeito. Teve também uma boa resistência por conta da demissão dos funcionários, dos porteiros. Né? Até porque os porteiros já estavam há anos trabalhando lá no condomínio, tinha porteiros até que estavam há mais de 20 anos. Então, assim, foi uma resistência porque, vamos deixar os porteiros desempregados, como é que vai fazer? Aquela questão mais social. Sim. Né? E aí a gente foi trabalhando, olha, a gente vai ter que demitir, mas qual é? Vai ficar com eles e não poder pagar o salário deles? Perfeito. Né? Ou é melhor demitir, pagar toda a rescisão e ficar tudo, né, certo, conforme a lei, dentro, e até justo com os próprios funcionários. Né, para que eles recebam aquilo que eles têm direito. Né? Então, teve também essa resistência. Então, passou a época, a própria empresa que nós contratamos foi lá algumas vezes fazer algumas reuniões extraordinárias para ajustar processo, para tirar dúvida dos moradores. Então, assim, foram uma série de reuniões, assembleias e ajustes para começar a funcionar, né, do modo que tem que ser. Hoje em dia está mais tranquilo. Né? A gente já se adaptou, já tem mais de um ano, né, que está implementada lá no condomínio. Então, o pessoal já se acostumou mais, já se adaptou. Muitas pessoas idosas, né, que tinham dificuldade por conta da tecnologia, por exemplo, do reconhecimento facial. Então, já se adaptaram melhor, de abrir com o aplicativo os portões. Então, tudo isso foram treinamentos, conversas, explicações e aquela questão da empatia. Né? Você precisa, sabe que vai ter uma resistência por questões sociais, questões de tecnologia, e aí você tem que estar se preparando para isso aí. Tá?
Bom, no final a gente conseguiu implementar, tá lá, tá funcionando, tá certo? A gente não tem porteiros, né? E aí a gente tá com um caixa bem melhor. Show de bola. Aproveitar falando aqui de portaria remota, mandar um abraço para Eduardo, Alexandre e o Rafael Freitas da Qualiport. Qualquer coisa que vocês precisarem de portaria remota, entre em contato com eles que eles vão te dar uma assistência maravilhosa. E aí pegando já essa questão de fornecedor, e você falou muito bem sobre projeto, né? Ou seja, os síndicos têm que entender que cada situação que vai ter que ter uma adaptabilidade, vai ter uma mudança, realmente tem que pensar muito no projeto, né? Uhum, E aí, automaticamente, para que o projeto ele seja executado, tem que contratar fornecedores, na maioria das vezes. Então, quais são os seus critérios para poder contratar fornecedores? Inclusive, você está também com uma obra lá no seu condomínio, né? De manutenção de fachada, que eu acho que é a das piores obras, vamos falar assim, né? Que dá muito trabalho. É bem crítica, né? Na verdade, quando eu aceitei esse cargo, né, essa função de ser síndica do condomínio, foi para fazer essa obra, que os síndicos tinham uma necessidade, mas não sei qual era o motivo, né, não conseguiram colocar em andamento esse projeto, né. Primeiro, para você começar, vamos começar pela obra de fachada, que é aquela que, a dor que eu estou passando, vamos dizer assim, né. Primeira coisa, tem que ter um laudo. Você precisa contratar uma empresa especializada que forneça um laudo, né, dizendo das condições de fachada, ou seja lá qualquer obra Perfeito. que precisa, ou adequação que o condomínio precise passar. Por quê? Porque com esse laudo você tem condições de apresentar em assembleia e mostrar a criticidade daquela situação, o quão é necessária no curto, no médio ou no longo prazo. E aí vamos trabalhar para poder chamar as empresas no mercado, tendo como referência aquele laudo. Aquele laudo vai estar detalhando tudo que precisa ser feito, vai ter uma planilha de referência onde as empresas que irão executar, né, vai poder precificar e você organizar melhor e tomar uma decisão dentro daquelas propostas que vão estar igualmente cotadas. Tá? Você não pode pegar uma proposta diferente de uma outra e levar em consideração. Elas têm que estar no mesmo parâmetro. E o parâmetro está dentro do laudo. Para poder cotar banana com banana, né? Exatamente, né? Você não pode cortar nada que tem no laudo, porque um laudo, né, ele é feito por um técnico que entende daquela situação, um engenheiro. Então, tem que estar exatamente conforme está ali. Né? Então, aí você pega essas propostas, né, que a gente chama no mercado de bid, faz o bid no mercado, chama as empresas, pega a documentação das empresas, né, para saber se realmente elas têm o know-how, como é que elas estão cadastradas. Então, tudo isso são fases do bid que a gente precisa levar em consideração. E, então, obviamente, vai ter que ter as rodadas de negociação, de tirar as dúvidas, né, para poder você chegar a contratar a empresa. Né? Então, isso são fases assim que não podem ser esquecidas para você, de repente, não contratar uma empresa e no meio da obra a obra não seguir, aí você tem que ter o retrabalho e, de repente, o prejuízo de refazer todo um processo. O barato sai caro, né? Exatamente. E obra já é complicado, né? Você imagina uma obra que você tenha que trocar a empresa que está fazendo a execução. E eu fico pensando, né, como é que o síndico, ele contrata qualquer empresa sem um termo de referência, sem laudo, né, sem a própria também fiscalizadora, né, porque, veja, a senhora é síndica, mas a senhora não é engenheira, por exemplo. A senhora é administradora. Exatamente. Né? Então, como é que você vai ter a capacidade técnica de fiscalizar? Então, às vezes é uma economia burra, né? Sim, quando você faz o cálculo, né, que se vai pagar, você tem que colocar uma empresa que tem uma expertise de fiscalização. Né? Porque geralmente o síndico ele não é engenheiro, eu não sou engenheira e nem tenho tempo, né? Tem outras atividades. Perfeito. Né? Então, assim, eu não posso estar ali full time para estar observando o quanto foi feito de, sei lá, de junta de dilatação, de colocação de cerâmica, de perfuração, suspensão de balança. Eu não tenho essa expertise. Quem vai me dar isso, eu fiscalizo a fiscalizadora. Uhum. Tá entendendo? Ele vai ter que me dar o relatório do que foi feito para liberar o pagamento. Né? Só libera o pagamento. Ó, foi feito isso aqui, ok, constatou, tá ok, a gente libera o pagamento. Né? Fora isso, e outra coisa, como é que tá o andamento? Quantos por cento a cada mês está andando a obra? Né? O que é que vai precisar de material? Você, o condomínio, é responsável por comprar o material ou é a empresa de engenharia que já vem com o material, o contrato já consta material em curso?
Então tem isso. Lá no caso, não. No caso, a gente comprou diretamente a cerâmica na fábrica, né? E a empresa de engenharia, ela entra com o serviço de execução. Tá? Então, tem muitas essas questões também. Tudo precisa ser levado ali na ponta do lápis para saber o que é mais viável para o condomínio. Perfeito, pessoal. São dicas valiosíssimas para quem está na prática, ou seja, está no dia a dia, né? A senhora até comentou que até recebeu agora quase 1.000 caixas de cerâmica, né? Foi a senhora que recebeu, teve lá para poder justamente saber se viu tudo, inclusive ficou faltando uma Faltou caixa. uma caixa. Na hora, eu acertei com a transportadora, né? A fábrica não fica aqui em Pernambuco, fica em Santa Catarina, para você ter ideia, porque a gente comprou a mesma cerâmica da qual foi feito o prédio originalmente por conta das medidas Perfeito. e da tonalidade das cores, né? Então a gente quer fazer o mais fidedigno possível com o original, né? Manter o padrão. E aí essas cerâmicas vieram de Santa Catarina e o transporte utilizado foi o marítimo, porque era o mais em conta, vamos dizer assim, né? E tem que levar em consideração o tempo, né? Porque o marítimo ele demora mais. Então, como a gente tinha essa janela de tempo, a gente conseguiu contratar esse frete marítimo, tá certo? Porque se fosse o rodoviário ia ser bem mais caro. E tudo tem que caber dentro dos nossos custos. Tem que estar lá fazendo conta o tempo todo, porque obra você sabe, né? Obra de vez em quando dá umas surpresas que você, não tinha. De repente surge um aditivo, né? Uma coisa que não estava. De repente, quando abre lá, tem uma surpresa que não estava nem no laudo. Tá entendendo? Então, tem que ser tudo ali na ponta do lápis para que realmente o projeto tenha início, meio e fim. Tá? Então, estava no condomínio, voltando ao assunto, né, de recebimento das cerâmicas, fiz questão de estar presencialmente para receber essas cerâmicas, né, para validar as cores que a gente tinha comprado, as quantidades e o local de armazenagem dessas cerâmicas. Então, contei caixa a caixa e de quase 1.000 caixas veio faltando uma caixa. Essa sua experiência aí de logística, de compra, a senhora já tem isso da sua profissão, né? Já trabalhei, né, no meio organizacional, em empresas multinacionais, regionais, sempre na área de suprimentos. Então, assim, eu tenho uma experiência assim, boa nessa questão das aquisições e das contratações de serviço. Quando a gente se conheceu lá atrás, a senhora estava com foco de vender um serviço de compliance, né? De governança e tal. Isso, uma consultoria ligada ao ESG, né? Que é meio ambiente. Explica o pessoal um pouquinho aí como é que funciona isso, para o pessoal poder entender que condomínio é uma empresa de verdade e que toda essa experiência de governança, de compliance, enfim, é do SGI, né? ESG. SG, né? Ou seja, como é que isso é importante para o síndico realmente entender o quão o condomínio realmente é parecidíssimo à empresa. Sei, Rodolfo. Hoje em dia, o ESG, ou ISG, né, como é conhecido nas corporações, ele é uma prática muito atuante hoje em dia. Por quê? Porque as empresas geralmente estão precisando de empréstimo, investir, então isso facilita muito no relatório quando, por exemplo, um banco está para liberar um empréstimo. Se você tem um relatório de ESG, então fica muito mais fácil, muito mais respaldado, né, para que aquele banco confie no trabalho da organização e libere. Né? Como se fosse um respaldo, vamos dizer assim, entre meio ambiente, o social e a governança, principalmente a governança. Né, que é a transparência nas informações, é você cumprir com aquilo, com a lei e com aquilo que está escrito, seja na política, no nosso caso na convenção, né, e no regimento, no caso das empresas, política, procedimentos, né, e outros documentos legais que ali são exigidos, tá? No caso do condomínio, que é um CNPJ, né, e assim, o objetivo tanto de qualquer CNPJ é o quê? Melhorar a questão de como o dinheiro é utilizado, né? Como é que eu vou manter o padrão de qualidade ou melhorar o padrão de qualidade dos serviços com redução de custo, né? Um exemplo, né? No condomínio, onde eu peguei o condomínio, o gás que se utilizava era o GLP. O GLP. E aí eu comecei a estudar o consumo de gás. Né? E não que estava alto, mas o preço era alto. Sim. E aí eu peguei a proposta do gás natural.
Então, o gás natural, ele é muito mais barato, tudo bem, né, que você tem que ver, né, a proporção de rendimento de um para o outro, Sim, e foi implementado lá, ele é através de duto, o outro era através de cilindro, tinha que ir um caminhão para abastecer. Eu tinha que solicitar toda vez, faltando 20% para acabar o gás, eu tinha que estar prestando atenção nesse volume para não faltar gás para o condomínio. Então tinha que fazer o pedido. E o caminhão ia lá e abastecia. Com o gás natural, como ele é duto, eu não preciso mais me preocupar. perfeito. Chega tal dia, vai lá, faz o corte, emite a nota fiscal, a gente paga. Para você ter ideia, a nossa economia foi de mais de 40%, quase 50%. Né? Perfeito. É um gás que ele é mais ecologicamente, né, justificado, ele é um gás mais leve, é um gás mais seguro. Então, isso já é uma prática de ESG na questão do meio ambiente. Né? Perfeito. O social, né, é o quê? São as pessoas. Né? Pronto, se eu tenho porteiros, por que não contratar os porteiros da comunidade ali no entorno do condomínio? Se é um prestador de serviço, por que não um prestador de serviço que seja ali da comunidade? Né? Então, precisa avaliar essas questões, se isso comporta no condomínio, o que é que eu posso fazer pelo social? Né? Outra coisa também, aí vem a governança, que para mim é um dos principais tópicos, que Concordo. é a transparência das informações, é você agir conforme a lei, é você ter o comportamento, né, junto aos condôminos, não porque tem algum ali que é teu amigo, não favorecer as pessoas, é ter uma comunicação assertiva, tá entendendo? É ter a questão da empatia também, por que não? Não precisa você ser duro, você Sim. pode se posicionar no lugar da pessoa, né, e cumprir com aquilo que está escrito. Né? Então, transparência nas contas. Né? É a comunicação, é você deixar disponível sempre o balancete para quem tiver interesse de ir lá e buscar alguma informação. Então, esse tripé, né, o meio ambiente, o social e a governança, são essenciais hoje em dia para qualquer empreendimento, incluindo o condomínio. Show de bola. Mais uma vez, pessoal, prestem muita atenção porque a gente está falando aqui com uma síndica moradora, administradora e agora profissional. Então, realmente sabe o que está falando. Inclusive, você comentou aí sobre redução, né? Muitas das vezes, para mim, a única diferença vou falar duas diferenças entre empresa e condomínio. Né? A primeira é que você não precisa vender, porque você quer condomínio, é o rateio de despesa. E a segunda é que tem muito sócio. É sócio que só a bexiga. Mas muitas pessoas, muitos síndicos não conseguem enxergar que condomínio também dá lucro, dá receita. Então, por exemplo, só o fato de você estudar o mercado e tomar uma decisão, olha quanto você teve de redução, né, em um único item. Isso, 40%, vamos dizer que seja R$1.000 um gás, 40% é R$400. Isso vezes 12 dá mais de 5 mil, R$4.800. Né? Então, o que é que você não faz com essa grana? Então, isso é uma receita que você, como administradora, conquistou, né? Isso, tem várias oportunidades, dependendo do condomínio, né? Por exemplo, a energia. Perfeito. Quanto é que dá a energia do condomínio, o comum, né? A conta de energia comum do condomínio. Então, tem opções no mercado, né? Você pode adquirir as placas solares, você pode contratar energia renovável sem investimento. Né? Você pode oferecer isso também para os moradores, né? Para que eles também se beneficiem. Né? Então, isso tudo são soluções, né, ligado ao ESG, ao meio ambiente, à economia, entendeu? E uma entrega de gestão que realmente está preocupada com a redução de custo do condomínio. Então, hoje em dia, qualquer redução de custo, ela é muito importante. Como você bem falou, quando você vai ver nos 12 meses, é bastante relevante para um condomínio, entendeu? Então, se você pode estar ali reduzindo, procurando alternativas que possam melhorar, né, a vida dos moradores, né, com a redução de valor das contas, isso é bem interessante. Show de bola. E uma coisa que você falou sobre governança, né, que é o mais importante, que é a comunicação. Como é que hoje você se comunica com a tua comunidade? Olha, eu digo assim, que a comunicação, né, o entendimento tem que ser cocada de coco de coqueiro. Não pode ter dúvida, não Show pode de ter bola. margem para ter algum ruído na comunicação.
né? Então, nós temos os comunicados oficiais que a gente disponibiliza no aplicativo, manda por e-mail. Tem um grupo de condomínio também que sempre coloco lá as informações assim mais urgentes. Então, assim, eu acho que comunicação nunca é demais, tá? Então, quanto mais ferramenta você tiver para compartilhar qualquer informação, qualquer comunicação, elevadores, entendeu? Então, é importante, faça. Nunca dê margem para um condômino chegar para você, eu não fiz, eu não sabia. Elimine, mitigue esse tipo de situação. Então, quanto mais informação, quanto mais ferramentas, melhor. O nome já diz, né? Comunicação, é comunicar a sua ação, né? Exatamente. Porque às vezes tem muito síndico que ele acha que o morador deveria saber, mas se você não Sabe. comunica, como é que o cara vai saber? Às vezes, muitas das vezes eu costumo dizer o seguinte: o morador geralmente é assim, ele chega no prédio, o porteiro, ou ele abre com o portão, né, o controlezinho, ele entra no prédio, estaciona, pega o celular, solicita o elevador, entra em casa, acabou, não vê nada do condomínio, né? Tem muitos moradores que nem sabem quem está porta a porta, né? É que aquela dia corrido, sai de manhã cedo para o trabalho, leva as crianças para a escola, volta tarde, não dá para se encontrar, é um morador que viaja muito, então é muito assim, é muito complexo uma comunidade no condomínio, né? Então, por isso que realmente o recomendado é por mais, assim, aplicativos, meios de se comunicar, elevador, na portaria, e-mail, o que puder utilizar de ferramenta para divulgar qualquer ação, qualquer comunicado, faça. É isso, pessoal. Canal de comunicação. Ela falou aqui, ó. Grupo do WhatsApp, aplicativo, e-mail, um próprio elevador. Então, motivos, ou melhor, lugares você tem demais para E comunicar. ainda vai chegar alguém para dizer que não sabia. Mas aí você pode dizer, eu mandei para os 4 lugares, você que não viu, né? E ainda te digo mais, ainda tem como você apresenta esse comunicado. Sim. Você, hoje em dia, eu noto que as pessoas assim não estão muito disponíveis para ler textos. Tem que ser uma comunicação assertiva de um texto com letras grandes, garrafais, com figuras, fotos. Então, que fique muito assim, vamos dizer, no rosto da pessoa, qual que é aquela mensagem. Né? Um exemplo. Final de ano, eu coloquei nos elevadores, nas placas dos elevadores, informando, agradecendo ao nosso zelador, tudo aquilo que ele fez durante o ano, tal, não sei o quê, quem puder ajudar com caixa. Porque o nosso zelador, agora ele é terceiro. Ele não é mais funcionário do condomínio, né? E quem quisesse ajudar, tava lá o nome o teu código de barra do Pix dele para ajudar na cotinha de final de ano para ele. Ele não tinha valor, não tinha nada, era totalmente voluntário. Aí o pessoal foi perguntar para o zelador se o condomínio não ia divulgar a conta bancária para fazer. Veja, estava nos 2 elevadores. Então tem que ter texto, tem que ser caixinha do zelador, pronto, e bota o código ali do QR Code para fazer o Pix para ele, entendeu? Perfeito. É aquela comunicação assertiva mesmo que você fala. Exatamente. Tem que ter menos texto, mais seguras e que seja assim, letras garrafais para estar bem no rosto das pessoas, assim, o que é aquela comunicação, qual é o objetivo daquela comunicação. E ainda por cima, nós brasileiros não gostamos muito de ler, né? Exatamente, ainda tem esse péssimo hábito, né? Não quer ter trabalho de ler, quando vê um texto já com os 2 parágrafos, 3, já faz a leitura dinâmica e de repente ali tem uma palavra importante que você passou. Perfeito. Renata, como um síndico ele deve manter a sua reputação? Quais são os critérios? O que é que ele tem que fazer cada vez mais para ser aquele síndico que tem uma reputação que ninguém precisa falar, que seja realmente uma reputação, um síndico totalmente ético, profissional? O que é que ele tem que fazer? Rodolfo, eu vou te dizer a minha experiência. Sim. Assim, você não consegue agradar todo mundo. Perfeito. Sempre vai ter um ali que vai estar te questionando, vai estar te criticando, normal. Eu não quero me comparar, não, mas nem Jesus, assim, agradou a todo mundo, né? Quem sou eu para me comparar a Jesus, né? Mas, assim, eu acho que a grande questão é você saber tratar bem as pessoas, né? Quando elas vierem a você para tirar alguma dúvida, responda assim que possível, né? Se ponha no lugar delas, que ela tem dúvida, muitos não entendem de muitos assuntos ali, né? Querendo ou não, é o patrimônio dela que você está gerindo, né? Você só está fazendo parte da gestão ali com o teu nome, tá? Mas que todos, como você bem falou ali, são vários sócios.
né? E você precisa atender bem essas pessoas, que é meio que um cliente seu, né? Informalmente é um cliente seu. A questão também, volto à questão da comunicação, é muito importante que a comunicação seja assertiva, ela seja imediata, né? Então, assim, e também o que assim também é super importante é a questão da transparência, né? Não tem como tirar, né? De repente eu gosto muito de uma frase que diz assim: você pode ser eleito pelo voto, mas você só fica se os condôminos e os proprietários confiarem em você. Perfeitamente. Uma coisa que é importante, né, que você falou sobre a questão de agradar todo mundo, a gente administra condomínios de vários portes, né? Tem condomínio de 12 unidades, de 400 unidades, enfim. E muitas vezes eu vejo o síndico ele reclamar muito a participação dos moradores, né, na assembleia. Claro, eu vejo que tem que realmente participar, mas você imagina um condomínio que tem 200 unidades desses 200 moradores. E se todos já vão ali, porque tem participante, e eu digo participante porque às vezes é um inquilino que tem uma procuração, é o Aham, proprietário, né? Então, quando a pessoa está ali participando da assembleia, tem gente que já vai estar ali pronto para lhe criticar, né? Para jogar para você, lhe desafiar. Então, por isso que é bom você estar com todas as informações, por isso que é bom a sua transparência. perfeito. Porque você não vai fazer o preto no branco ali, ó. Isso é assim, tá aqui, tá documentado, tá dessa forma aqui. Então você reduz, mitiga a questão do questionamento e das pessoas duvidarem da sua índole, entendeu? Uhum. Eu acho assim que a principal qualidade de um síndico, de um subsíndico, assim como do pessoal, né, que faz parte também do conselho, é a ética. Eu acho que você tendo ética, você não tem que. E outra coisa, você não tem que só ter a ética, você tem que mostrar que tem ética. Perfeito. Tá entendendo? Para que as pessoas sintam mais confiança naquilo que você está fazendo. Show de bola. E uma coisa também muito que eu gosto de falar, né, sempre para meus síndicos, é que sempre foco no 50% mais um, né? Porque muitas vezes é aquele negócio, a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa boa para o condomínio, por exemplo, a gente gostaria muito que 100% Aquele que está olhasse abafando, isso, né? né? Mas se você focar no 50% mais um, acho que é o suficiente, não é? Eu acho que se tem ali boa parte. Tanto que me reelegeram, né? Uhum. Deixaram com que eu continuasse com uma nova gestão. Então, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho para o condomínio, né? Porque senão eu teria saído, teriam colocado outra pessoa ou um outro síndico profissional, tá entendendo? Então, eu acho que meu trabalho está sendo sim reconhecido, lógico, tem algumas críticas, né? E sempre trago o que é que estão criticando, realmente é cabível de melhoria, é um ponto de melhoria que eu preciso seguir, preciso estar atenta àquilo ali, ou não, ou é só uma birra, de repente é alguma coisa que tenha comigo não profissionalmente, mas de repente pessoalmente. Então, isso tudo você leva em consideração. Agora, uma coisa é certa, não entre na vibe da confusão. Né? Porque Perfeito. senão fica ruim para você, cria um mal-estar. Você sempre vai estar ali no condomínio quando é o síndico profissional, quando é o morador, pior ainda, que você está convivendo com aquelas pessoas ali. Então, é a maneira, assim, é levar, assim, da melhor forma possível. Show de bola. A gente tá como um parceiro, o quê? Uns 2 meses? 2, 3 meses, Três mais ou meses, menos, né? né? Mas a gente vem conversando desde maio do ano passado, né? É claro que a gente vai trabalhar, né? Aquela questão. Antes de contratar, eu sempre gosto de ver ali, vir aqui na sua instalação, de quem eu vou contratar, conhecer melhor, pegar as referências de mercado, que é super importante, né? Para poder sentir, então, efetuar a contratação. E tem mais. Eu sei que eu tenho autonomia de fazer essas contratações, mas Perfeito. eu gosto sempre da participação do meu subsíndico e Uhum. agora do meu conselheiro, Show. tá? Então eu sim, sempre gosto de uma gestão participativa, Uhum. né? Para que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, participem, ó, Renata, isso aqui está melhor por esse caminho ou não, bora por esse aqui. Então eu acho que isso assim me deixa mais respaldada das decisões. Show de bola. E o que foi que fez com que a senhora olhasse aqui para nossa empresa e enxergasse, não, vou dar uma oportunidade aqui para o esporte condominial para a gente trabalhar junto, para o pessoal poder aí realmente entender seu depoimento aí para o pessoal. Bom, Rodolfo, o que fez optar pelo esporte condominial é a gestão de vocês. É uma gestão muito direcionada,
Vocês utilizam as ferramentas de administração, eu sou formada em administração, as utilizo até na minha vida pessoal, então isso gera um maior controle, né? Passa uma melhor segurança para a gente, tá entendendo? Eu acho que é mais essa questão, a dinâmica também de vocês, né? Como vocês apresentam a proposta, quais são os pacotes de serviços que vocês oferecem, por quê? Por exemplo, nós não temos funcionário. Os funcionários que nós temos são terceirizados. Então, por que eu vou contratar um pacote tradicional? Perfeito. Então, aquela questão, vamos modular os serviços, e aí eu contrato aquilo que é melhor para o meu condomínio, né? E aí fica mais assertivo naquilo que eu preciso e reduz custo. Show de bola. E dos nossos produtos é a vistoria, né? Fotográfica. O que é que a senhora acha dessa vistoria? Eu acho muito importante, porque nós síndicos nem sempre estamos vendo todos os detalhes do condomínio. A gente passa, faz vistoria, mas pode ter um item ali que passou desapercebido e você achou que estava bom e de repente não está. E aí, quando a gente recebe esses relatórios de inspeção, que tem lá, vocês sugerem onde é que a gente precisa atuar no curto prazo, então a gente já vê aquilo que pode, já vê o que é que precisa ser comprado, ser contratado, já coloca lá no nosso plano, porque eu tenho um cronograma, né, das atividades do curto, médio e longo prazo. Se for urgente, a gente já coloca no curtíssimo prazo. Perfeito. Né, já vê se tem dinheiro disponível, já contrata, já faz a cotação de mercado para ver quem atende melhor, quem pode atender no prazo que a gente precisa. Não é importante, não é, para poder, isso é um suporte muito bom para a gente. Show, e eu vejo muito assim, imagina você pegar o relatório de janeiro do seu condomínio, né, depois pegar o de dezembro. Principalmente que está nessa questão de obra, eu acho que você vê realmente, você consegue ter essa governança, você consegue realmente controlar, né, essa evolução, né? Sim, toda vez que nós fazemos assembleias, né, faço questão de fazer uma apresentação para as pessoas terem visualmente, né, aquilo que está se passando no condomínio. Prestação de conta vai estar lá, mostro, abro a planilha, se alguém tiver uma dúvida, vou naquele ponto específico e mostro o porquê daquele valor, né, para que não haja dúvidas, não haja desconfiança. Né? E aí também eu gosto muito de apresentar o antes e o depois daquilo que foi feito no condomínio. Tiro fotos, documento, coloco, foi aqui, nós trabalhamos nessa ação aqui e aí gerou este resultado. Perfeito. Trabalho também com cronograma, coloco o cronograma de nossos projetos também nas apresentações para que os que está participando ali da reunião, seja condômino, seja os proprietários, possa ver que a gente está sim trabalhando no condomínio, que está tendo ações no condomínio, que eles estão vendo ali que estão se beneficiando, entendeu? Então, eu acho importantíssimo, né, que seja trabalhado essa maneira de apresentação do antes e depois daquilo que está sendo feito e dos projetos que precisam ser realizados. Show de bola. Para o próximo mês eu vou estar abrindo um curso chamado Síndico Empreendedor e eu já queria até sua autorização de usar seu relatório, porque eu tive acesso a ele, né, para poder, quando eu tiver com meus alunos lá participando, poder realmente mostrar o quanto isso é importante, né, você realmente fazer um relatório na AGO, apresentar, porque, mais uma vez, é também uma comunicação. Com certeza, tá ali, tá visualmente ali explicado, entendeu? Tem toda a minha permissão, inclusive se quiser que eu venha dar um depoimento, eu venho também, não tem problema nenhum, será um prazer. Mas é isso que a gente precisa para que os síndicos tenham esse senso, né? Mais uma vez, volta à questão da comunicação. Então, o pessoal tá vendo que você está trabalhando pelo condomínio, tá vendo que você está tentando mostrar um melhor resultado para o condomínio, né? De repente, não é lucro, mas é valorização de patrimônio. Isso, perfeito. Renata, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Agradecer imensamente a sua participação e queria que você desse alguns conselhos, seja para síndico, para morador, para conselho fiscal, enfim. A palavra está com você para que a nossa comunidade, né, o nosso público possa entender cada vez mais o quão é importante eleger um síndico profissional, seja ele morador, seja ele de fato um profissional, né, nessa área condominial. Especialista na área. Né? Então, Rodolfo, agradeço mais uma vez minha participação aqui. Bom, e a mensagem que eu poderia passar primeiro para os moradores. Né? Moradores, entendam a situação do síndico. Não é fácil sentar na cadeira de síndico. Né? São muitas responsabilidades. A gente precisa ter uma boa convivência com vocês, né? Assim, que vocês entendam.
Pergunte sempre que tiver dúvida, pergunte ao síndico, ele vai estar ali para te responder, para ajudar, para te informar daquilo que está passando no condomínio, né? Então, sempre é importante também que participem das assembleias, a participação de vocês é super importante, principalmente nas tomadas de decisão de projetos, né? Cobrem ao síndico de vocês, né? Façam questão de transparência das informações, isso é super importante, né? Porque ali é o patrimônio de vocês. Então, essa parceria, né, morador com o síndico, principalmente no dia a dia, é uma situação assim muito relevante e muito importante para os síndicos, colegas, né? Então, trabalhe muito essa questão da comunicação, informe para os moradores aquilo que está sendo realizado no condomínio, né? Aquilo que vocês estão fazendo de projetos, né? Pode botar outro nome, né? Eu chamo de projetos, né? Mas qual que é a ideia? Onde vocês podem melhorar, né, o condomínio? Né? Eu acho que isso só tem a engrandecer o trabalho, o nosso trabalho. Sensacional. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, porque tenha certeza que tem muito síndico por aí que precisa escutar essa conversa. Até a próxima.